vontade. Eu convido nesse momento o nosso irmão e querido pastor, não reverendo, pastor Paulo Damião, que esteja aqui conosco para nos conduzir na palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou ao coração desse servo, e ele vai nos trazer esse recado. Eu vou deixar o Paulo Damião se apresentar, porque eu também vou conhecer a história dele, né? Que o Senhor use a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado, Pai, por ter trazido o teu servo tão de longe, Senhor, para esse momento tão especial. Se o Senhor assim o fez, é porque o Senhor quer falar conosco através da vida dele. Senhor, que diminua ele, que o teu Espírito Santo flua, Senhor, e encontre, Senhor, um coração quebrantado, uma areia cuidada, Senhor, uma terra formosa, fofa, para receber, meu Pai, a semente da tua palavra. Que através da ação do teu Espírito possamos sair daqui fortalecidos na fé. Oramos a Ti, Senhor, em nome do nosso amado Jesus. Amém. Meu irmão, Deus o abençoe. Não. Ela vai trazer para você. Boa noite, Filipe. Pastor Roberto, conselho, obrigado pelo honroso convite de estar aqui. Essa igreja tem 50 anos, eu comecei a trabalhar aqui em 76, então eu acompanho essa história há 49 anos. E convivi muito com os irmãos aqui que já partiram, com aqueles que ainda estão e aqueles que já chegaram. Estive aqui algumas vezes e naquela oportunidade eu vim trabalhar com o reverendo Alcides para cuidar dos adolescentes. E eu percebi que o pessoal que morava aqui na Vila IP nessa época não conhecia a cidade onde moravam, especialmente as crianças e adolescentes, né? Então nós desenvolvemos um trabalho de visitar alguns pontos turísticos da cidade para que eles tivessem essa ideia. Taquaral, o Horto, passamos uma tarde no seminário lá de Campinas, na escola de cadetes, passamos lá um sábado e boa parte das crianças nunca tinha visto ketchup. Então, na hora que veio o almoço, foram vários vidros de ketchup de uma vez, uma coisa assim maravilhosa, que a meninada adorou, não é? E então foram 3 anos, marcaram muito a minha vida. E hoje o celular tira até fotografia, é verdade. Mas naquela época era difícil, era pouca gente que tinha máquina. A máquina custava caro. Revelar filme, então, também era complicado, porque esse filme tinha que ir no foto. Aí ficava numa água com elementos químicos para revelar, dependurava, ficava negativo, aí mandava fazer a foto, demorava às vezes 2 dias para a gente ter as fotos na mão, não era que nem hoje. E mais no passado ainda, quando a boa parte do Brasil vivia na área rural, as pessoas vinham aqui para a cidade de Campinas, por exemplo, para fazer o RG, e tinha que ter fotografia, e a foto 3x4 demorava às vezes 24 horas. Então essas pessoas não podiam ficar aqui, não tinham onde ficar, ficava caro. Então surgiu o fotógrafo Lambi Lambi, aqui na praça, em frente à Matriz tinha. O que era o Lambi Lambi? Era uma máquina, o cara enfiava a cara aqui por trás, tinha um pano, ele batia a foto. Como não dava tempo de molhar, ele lambia na língua. Por isso que chamava Lambi Lambi. Obrigado. Pode por quê? E aí o que acontecia? Ia na delegacia, fazia o RG, tinha a foto. 6 meses depois a foto sumia, né? Porque era de má qualidade. Estou justificando isso porque eu tenho acho que 7 ou 8 fotos da época que nós tivemos aqui. Rapidamente a gente vai projetá-las. Algumas não dá nem para reconhecer, mas eu fiz questão de trazer as que eu tenho e já está aí no computador. Já falei para o pastor Roberto, fica para a celebração do centenário, não é? E nós vamos, eu espero estar aqui também, na época do centenário, tanto do Paulinho quanto da igreja. Vamos lá, meu irmão. Aqui é um acampamento lá no Ebenezer, que a gente fazia. Mais uma lá, vamos ver, pode apagar para ficar melhor, né? Ali, mais uma turminha. Isso aí vai ficar com a igreja, depois você pode pegar. Aí foi a minha despedida. Essa quase que não aparece nada. Pode ir mais. O último sermão que eu preguei aqui. Olha o cabelo.
e o presente que eu recebi naquele dia. E aí, o passeio que a gente fez no horto, eu e a bicharada lá, né? Brincando. Isso é uma tarde que nós passamos no seminário de Campinas. Estou vendo a Dori ali, entre outros, né? Que já nos deixaram. Lá no seminário, estudando a Bíblia, com a garotada. Mais uma vez, lá no Ebenézer. Eu magrinho, que era uma beleza. Muito obrigado. Essas são as que eu tenho, estão aí com os irmãos. É um privilégio rever alguns colegas aqui, líderes da nossa denominação, com os quais eu convivi. E permito-me destacar a presença do meu querido colega de seminário e pastor presbiteriano, reverendo Jader. Fica em pé o Jader, a Lia, foram meus contemporâneos, são pais do Felipe, que mora aqui em Campinas. Jader é um colega precioso, já jubilado também. E a Lia, a Lioca, né? A minha Leia, então ficou a Lioca e a Leioca, era uma dupla. Muito obrigado, uma alegria ter vocês aqui. O Jader e Lia moram no Rio de Janeiro, vieram visitar o Felipe que trabalha aqui. E também a alegria de poder rever irmãos amados lá da IPI Central de Prudente. Levi e Fátima, fiquem em pé, por favor. Cadê o João? E essa moça do seu lado? Sua namorada. Minha filha, Deus tenha misericórdia de você. Tirando os defeitos, eu não conheço menino melhor que o João. Viu? Levi foi presbítero lá na Central, a Fátima é uma amiga de longa data. E lá em Prudente nós temos uma teoria: os crentes que vão ficando bons, a gente exporta. Então nós os mandamos para Jundiaí há alguns anos. Os ruinzinhos continuam lá ainda, né? Somos nós, estamos encravados lá. Obrigado da presença de vocês, uma alegria. Então eu estou fazendo 46 anos de ministério, já estou 10 jubilado. O que é um pastor jubilado? Ele vive de júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Faz 10 anos que eu vivo de júbilo, né? E essa igreja hoje está completando um jubileu. Então é uma igreja jubilosa, que também vive de júbilo, de tudo aquilo que Deus fez ao longo da sua história, né? Então a vida é assim, a gente começa e vai chegando o momento que a gente vai chegando no final, né? Eu não tenho pressa de partir, não há problema. Sei que vou. Se alguém quiser passar na frente, eu estou liberando a minha vaga, né? Mas enquanto a gente puder ficar aqui, como diz o apóstolo Paulo, ele falava que lá era melhor, mas ele queria ficar aqui por causa dos eleitos. Então eu estou na mesma vibe, como diz a galera aí, não é? Abra sua Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 1. O pastor Roberto falou que sabia a minha história, né? Dos 46 anos de ministério, 34 na IPI Central de Presidente Prudente, onde eu sou pastor emérito hoje. Depois que eu me jubilei, não parei de servir a Deus, tenho esse ministério itinerante, aceitando os convites ou me convidando quando tenho intimidade com o colega, e sirvo a Deus na plantação de uma nova igreja lá na cidade de Prudente, onde eu ajudo como pastor colaborador. E há 12 anos sou professor no curso de teologia da Unicesumar, uma universidade baseada em Maringá, mas eu trabalho na educação à distância, trabalho em casa mesmo, atendendo os alunos. Essa universidade tem hoje 500 mil alunos nos seus mais variados cursos. Só no curso de teologia nós temos 4 mil alunos, né? E eu sou orientador do TCC, que é uma tragédia para os alunos, né? Um temor muito grande enfrentar um TCC. Esse é um pouco da nossa história. Sou casado com a Leia, 46 anos, a Leioca, né, Lia? E 2 filhos e 3 netos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Ananias, vai. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Algumas igrejas do Novo Testamento são sempre mencionadas nas mensagens que são pregadas pelos pastores e pregadores. Não se pode falar de igreja sem Jerusalém. É ali que tudo começa, a igreja mãe no dia de Pentecostes. Depois há outras igrejas que vão ficando famosas, como a igreja de Roma, que recebeu a linda carta do apóstolo Paulo. Temos a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso é a mais mencionada no Novo Testamento. Temos como ela nasceu, a história do seu nascimento. Temos a carta de Paulo para ela e temos lá a sua menção no livro do Apocalipse. Tem também a igreja dos corintianos, né? Quem nasce em Corinto é corintiano. Era uma igreja problemática, complicada, briguenta, cheia de mimimi. Qualquer semelhança com os corintianos é mera coincidência, não tem nenhuma coisa. Mesmo assim, era uma igreja que abençoava a sua comunidade. Meus irmãos, nunca vai existir igreja perfeita. Quando a gente vai lá para o livro do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, as palavras de Jesus são assim: tenho contra ti, tem alguma coisa errada aí, e tem a teu favor. Vai ser sempre assim a história da igreja, até que Jesus volte. Não há igreja perfeita, então não fica pensando: eu vou para lá, porque lá é melhor. Onde Jesus está, a bênção vem. Não fica correndo atrás da bênção, não. Deixa a bênção chegar até você. Frutifique no lugar que Deus te plantou. É assim que vai ser a história da igreja, assim aqui. Quanta gente já passou por aqui, deu sua vida, outros estão aqui dando a sua vida, é assim até Jesus voltar. Entretanto, uma igreja pouco estudada e pouco mencionada é a igreja de Damasco. Esse texto que nós lemos, em geral, os pregadores pregam sobre a linda conversão de Saulo, mas poucos percebem a igreja que o recebeu, a igreja mãe do apóstolo Paulo. Então, nós queremos iniciar nessa noite um estudo sobre essa igreja, já que é uma festa de jubileu da igreja. E não sei se você já viu um sermão em 3 atos. Hoje vai ser o primeiro, amanhã o segundo e à noite amanhã o terceiro. Então, se você não quiser perder, você venha. Ou então assista, né, pastor, pela internet que está sendo projetado. Pois não, o tema dessa noite é características de uma igreja saudável. Você pode repetir? Perceba, não são características de uma igreja perfeita. São características de uma igreja saudável. É o que nós vamos tentar aprender com a igreja de Damasco nesse final de semana. Primeira característica que a gente encontra no texto: era uma igreja aberta para o convencimento de Deus. Uma igreja aberta para o convencimento de Deus. Como é que acontece isso? Deus fala com Saulo no caminho, mas fala com Ananias, o líder da igreja em Damasco. Fala: Ananias, vai lá na rua tal, na casa do fulano, e você vai orar pelo Saulo. O que você faria no lugar de Ananias? Sim, Senhor, estou indo. Ananias falou: Senhor, com data vênia, deu algum problema no computador do céu, tem vírus aí. Não sei se já falaram para o Senhor, mas esse homem, olha a palavra que ele usa, pejorativa, esse homem não. Ele está vindo aqui para perseguir a gente, para prender a gente. O Senhor quer que eu vá lá abençoá-lo? E Deus tem paciência e fala: vai, Ananias.
Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ah, é? Mas nós também somos. Ele vai pregar perante os gentios e reis, mas a gente também prega. Veja a dificuldade de Ananias. Ele vai confrontando Deus. Até que Deus diz assim, vai, porque ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Como é que é, Senhor? Ah, ele vai sofrer por causa do nome do... Ah, então eu vou. Foi só assim que Ananias foi convencido. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja de pessoas abertas ao convencimento de Deus. Deus muitas vezes está nos falando algumas coisas e a gente está lutando contra. A gente está expondo coisas para Deus para tentar justificar, para não fazer o que devia fazer. E nós precisamos estar abertos para essa situação. Primeiro, pessoalmente, individualmente, a gente precisa estar aberto para esse convencimento. Há coisas que eu e você temos que deixar de fazer. Deus tem falado conosco ao longo da nossa vida espiritual, mas a gente não tem conseguido parar de fazer, e é preciso parar. Tem coisas que Deus quer que a gente comece a fazer, e a gente não começa, vai pondo desculpas. Você me vê aqui como pastor, 46 anos, 3 anos que eu passei aqui como seminarista, mas você não sabe a minha história. Como é que Deus teve trabalho comigo? Quando eu nasci lá em Muzambinho, Minas Gerais, já ouviu falar em Muzambinho? Mas agora, onde Muzambinho? É difícil não ter alguém que seja de lá. Coisa boa demais da conta. Pois é. Nasci lá no dia 9 de agosto de 55, pelas mãos do Dr. Antônio Macedo, que era muito amigo dos meus pais, sabia que meus pais queriam um filho homem. E aí quando o Dr. Antônio viu que era homem, falou para minha mãe, Dona Santinha, é um menino. E disse assim, mais um pastorzinho para pregar o evangelho. Ali é a profecia de um homem que me fez nascer. Cresci sabendo que meus pais oravam por mim, nunca me obrigaram a ser pastor. Tive a experiência com Deus nesse sentido aos 14 anos, lendo a palavra, e entendi que esse era o projeto de Deus. Aos 18 eu fugi. Falei, não dou conta não, para com esse negócio. Meu pai era um pastor meio famoso, isso era um peso para mim. Eu falei, não vou me meter nesse negócio, eu vou continuar na igreja, vou servir a Deus, mas negócio de ser pastor não vai adiantar. Isso foi início de 74. E aí então, em 74 eu precisei passar por 2 cirurgias. E Deus tem um senso de humor maravilhoso. Eu fiz 2 cirurgias, sabe do quê? De cabelo encravado. Tanto lugar para nascer, foi nascer no cóccix. E aí tive que fazer 2 cirurgias complicadas. A primeira não deu certo, fiz a segunda. E nesse período da cirurgia foi que eu me rendi. E acabei vindo para cá então em 75, e nunca mais tive dúvida qual era a vontade de Deus para a minha vida. Ao contrário, fui útil nas mãos de Deus para ajudar vários colegas que enfrentaram crises, tanto durante o seminário como depois. Deus só não me pegou pelo pescoço, porque pescoço eu não tenho. Mas Ele me levou 3 dias e 3 noites no hospital, assim como Jonas na barriga do grande peixe. Será que Deus vai precisar colocar um cabelo encravado para você também? Entender que você precisa aceitar o que Deus está pedindo para você fazer ou deixar de fazer. Deus tem seus caminhos. Então uma igreja saudável e pessoas saudáveis estão abertas ao convencimento de Deus. Deus está falando. E muitas vezes a gente não escuta, ou se escuta faz de conta que não escuta. Meus irmãos, uma igreja saudável como essa ao longo da sua história, por tantos pastores e líderes que por aqui já passaram, professores, sempre falando a palavra, expondo a palavra, falando aquilo que Deus está querendo convencer a cada um de nós. Vamos levar isso em conta. Vamos continuar sendo uma igreja saudável. E olha, meus irmãos, esse convencimento começa pela liderança da igreja. Veja que Ananias era o líder da igreja em Damasco. E muitas vezes na minha história de caminhada, 46 anos de ministério, às vezes os líderes são os que mais impedem a caminhada da igreja pelas suas manias e suas situações que não entendem o que Deus está querendo fazer naquele momento. O evangelho será sempre o mesmo, mas ele pode ser apresentado de maneira diferente, com a caminhada, com o crescimento. Meus irmãos, hoje como professor eu tenho que lidar com uma situação nova. Eu sou da época da datilografia, sabe, essas coisas de tecnologia, de TI, para mim é tudo complicado, né? E um dos trabalhos que eu mais corrijo é o uso das novas tecnologias para evangelização. Gente, é uma coisa linda essa tecnologia. No meu tempo não tinha isso não. Era tudo mais simples. Hoje eu vejo colegas que pregam, o esboço está no celular.
Ou põe aquele computador grande aqui na frente. Nossa época, né, Jader? Tinha que catar milho na maquininha, fazer, ou então à mão. Era assim. Graças a Deus temos a tecnologia, ela pode ser útil para o mal? Pode, e é. Tanto lixo e tanta coisa errada nós temos nas redes sociais. Mas ela pode ser útil para o bem. Desde que eu e você saibamos usar, e Deus vai nos convencendo a usar esses recursos. Primeira característica de uma igreja saudável: é uma igreja que está aberta ao convencimento de Deus. Segunda característica: uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Onde a gente encontra isso aqui? Uma coisa importante é a gente ler a Bíblia com imaginação. Quando você estiver lendo a Bíblia, imagine a cena. Não é pecado, não. Nunca vai ser como você e eu imaginarmos, não há problema. Mas imagine. Então eu imagino. Imagina o seguinte: o Saulo, que era uma autoridade, saiu lá de Jerusalém, membro do Sinédrio, que era o grupo de judeus que representava o povo de Israel diante do Império Romano. Ele era um cara extremamente estudado, era uma autoridade, ele era zeloso da sua religião. Ele pediu autorização para vir prender os cristãos em Damasco. Tão cheio das autoridades. Ele vinha, se a cavalo ou não, é bem possível que sim. Ele cai com aquela visão de Deus, fica cego, vai para uma casa que ele não estava esperando. Quem sabe ele tivesse reserva no Hilton Hotel de Damasco. E agora ele está numa casa que não sabe de quem que é, num quartinho, e cego. 3 dias e 3 noites. Você imagina o emocional desse homem. E aquela voz de Jesus, eu gosto de imaginar aquela voz rebombando no ouvido dele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele ouvindo isso constantemente. Afinal de contas, ele vinha perseguir a igreja ou a Jesus? Acontece que Jesus tem uma intimidade tão grande com a igreja, que quem persegue a igreja persegue a Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina a situação emocional dele. Aí de repente, o Ananias, convencido, ou quem sabe outros irmãos da igreja, ele começa a ouvir passos. E eu imagino Paulo tenso, falar: agora eles vão fazer comigo o que eu ia fazer com eles, vão me prender, ou vão me matar, quem sabe, tanta coisa na cabeça dele. Estou imaginando, tenso. Aí ele sente alguém se aproximar, sente a mão de um homem sobre a sua cabeça, e ele pensa: e agora? Aonde vai ser a facada? Mas ele ouve a seguinte expressão: Saulo, irmão. E essa frase para mim muda tudo. Parece que Paulo faz assim, ó: que alívio, me chamaram de irmão. Saulo, irmão. Gente, como isso é precioso. Saber que nós temos irmãos. E alguém, olha, o Ananias nunca tinha visto o Saulo, ao contrário, ele tinha barreiras com o Saulo. Lembre-se disso. Era esse homem. Agora, Saulo, irmão. Ah, gente, como é importante a igreja para nos ajudar nas nossas crises emocionais. Todos nós temos crises emocionais, porque nós somos cheios de emoções. Tem até um cantor famoso brasileiro que diz: emoções, muitas emoções. Somos seres emotivos. E olha, infelizmente por muito tempo nas nossas igrejas, pela tradição reformada, que graças a Deus é boa, mas parece que veio uma ideia que nós não podíamos nos emocionar nos cultos, porque isso era pecado. A gente participava dos cultos que nem uma estátua, podia mexer, que era pecado. Mas as emoções têm que estar presentes na maneira como nós celebramos a Deus, como nós cantamos. Tive o privilégio de participar de um culto na África e ver aqueles irmãos que transformaram as danças pagãs em danças cristãs para a glória de Deus. E eu entrei na fila e vou dizer para você, sambei legal, para a glória de Deus. E olha, essas danças em geral lá acontecem na hora do ofertório. E o pessoal vem todo feliz com o envelope na mão. E eu do lado do pastor, ele me disse: está vendo aquele jovem que vem lá? Sim, o envelope dele não tem nada, ele está desempregado. Ué, mas por que ele está vindo? Ele está vindo num ato de fé, porque domingo que vem ele quer que dentro daquele envelope tenha algum valor para glorificar a Deus. Meus irmãos, o pecado trouxe essa doença para as nossas emoções.
E a sociedade vive essa crise, especialmente nos dias de hoje, com tanta pressão. Quem trabalha por comissão, por exemplo, sabe, você tem que bater a meta. E vai chegando no final do mês, se você não bateu a meta, é uma pressão grande do chefe sobre você, porque ele também precisa cumprir a meta lá para a diretoria. E essas pressões todas da vida e outras tantas levam as pessoas à depressão. E o número de suicídios é muito maior do que a gente tem ideia. Dr. Dalto Campos, que é um presbítero emérito da nossa igreja de Imprudente, professor da Universidade de Medicina, me disse que o número de suicídios é enorme. Lógico que a imprensa não pode noticiar assim. A pessoa se mata por excesso de comprimido, por outra coisa, mas quando é um ato de suicídio, a imprensa nem pode publicar, porque a pessoa chega no limite, não vê mais solução para pagar aquela conta, não vê mais solução para a angústia com o filho, não vê mais solução para o casamento, ela prefere tirar a vida. E ela resolve o problema dela, mas deixa um monte de problema para os outros. O que é a ansiedade? Dr. Cury, grande psiquiatra no Brasil, diz que a ansiedade é quando você começa a sofrer pelo futuro sem que antes ele chegue. É a síndrome do pensamento acelerado. E amanhã? Será que o Corinthians vai ganhar do Guarani? Se não ganhar, se o Guarani perder? Meu irmão, amanhã não chegou. O Guarani pode ganhar, pode perder, mas não sofra antes da hora. Deixa para sofrer na hora. Então a gente acelera o pensamento, a gente vai lá na frente e começa a sofrer antes que a coisa aconteça. Lá em Presidente Prudente nós começamos a trabalhar com células, grupos pequenos nas casas. E aí, quando começava a reunião, tinha uma pergunta que era para quebrar o gelo, né, para todo mundo participar. Uma pergunta comum. E era perto do Natal e naquela noite eu era o responsável por essa pergunta. Então eu fiz a pergunta: onde você quer passar suas férias? Nós estamos em dezembro, as férias chegando. E a regra é quem faz a pergunta é o primeiro a dar a resposta. Então eu falei: eu gostaria de alugar uma casa na praia, com bastante coqueiro na frente, bem pé de areia, para ficar fácil. Uma irmãzinha lá na frente fala: não, coqueiro tem muito mandruvá. Tá bom. A irmãzinha do meu lado então foi falar, professora de história, eu quero ir para a França conhecer o Museu do Louvre para aumentar os meus conhecimentos de história. Amém, minha irmãzinha lá? Não, viajar de avião a gente vomita. A terceira pessoa fala: eu gostaria de passar uns dias no sítio, eu fui criada no sítio, depois vim para a cidade, nunca mais voltei para o sítio, gostaria de voltar ali naquele cheiro, naquele ambiente do sítio. Amém, minha irmãzinha? Não, sítio tem muita sujeira. Eu falei: irmã, por favor, eu estou achando que você vai pôr reparo no céu quando você chegar lá, porque não é possível, nada está bom para você. Tem gente que sofre isso antes da hora. Um dia eu estou lá no meu gabinete, no meu escritório, chegou uma senhora da igreja bem resolvida, marido um baita emprego, os filhos tudo ajeitadinho. Pois não, minha irmã, que eu posso ajudá-la? Pastor, eu estou aqui porque eu tenho medo de um dia vir a ter medo. Como é que é? Eu estou com medo de um dia vir a ter medo. Falei: agora eu estou com medo, filha. Aí falei: nem Freud explica um trem desse. Tudo ajeitado na vida. Mas sabe aquela coisa? O que será que vai acontecer com meu filho? Quando ele vai, com quem ele vai casar? E como é que vai? Larga a mão, você não sabe. Meus irmãos, vivemos numa sociedade doente emocionalmente. E a igreja precisa ser essa comunidade terapêutica para abraçar, para receber as pessoas. Hoje muita gente fica nas igrejas, sabe por quê? Nem tanto pelas mensagens, mas pela recepção que tem na porta da igreja. Conheço muitas pessoas que se converteram porque foram bem recebidas. Como é terrível você ir num lugar e ninguém notar que você chegou lá. Uma coisa importante é a apresentação dos visitantes, identificá-los, e especialmente ali na recepção. Porque as pessoas estão doentes emocionalmente, você não sabe o que está acontecendo com ela. Muitas vezes a pessoa está sorrindo na sua frente, mas por dentro é um choro só. E aí é hora de você ser pessoa com seu vizinho, com a sua família, onde você trabalha, atento às carências emocionais. Não faz de conta que elas não existem, não. Vai lá. Você não sabe o que está acontecendo, nem queira saber detalhes. Só chega e fala: olha, estou sentindo desejo de orar por você. Faça isso.
E aí, se você puder, na liberdade, colocar a cabeça dela no seu ombro, lembre-se daquela musiquinha: encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Alguns dias atrás eu fui num velório. Menino de 42 anos, pai de 2 filhas, caiu na mão de agiota. E na frente dos pais, da esposa e das filhas, tirou a vida com facadas. Os pais, ele chegou a frequentar a nossa igreja um tempo. A mãe, membro da nossa igreja. Eu cheguei, os abracei e disse: eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Não vai dizer eu imagino, eu não imagino isso, jamais quero imaginar. Apenas quero te dar um abraço. Eu acho terrível, irmãos, com todo respeito às pessoas que chegam numa hora dessa e dizem meus pêsames. Eu acho uma palavra tão triste. Eu sei que pêsames vem do pesar, da tristeza, mas é melhor falar Deus te console, Deus enxugue suas lágrimas. Eu espero que você seja um canal de bênção para as pessoas que estão doentes emocionalmente. E você também, eu e você somos doentes emocionais. Então é importante que a gente esteja perto de alguém para abrir o coração. Um psicólogo não vai exercer a sua profissão se ele não tiver um psicólogo a quem ele vai recorrer. Algumas vezes no mês ele tem as consultas que ele tem que fazer, é obrigatório. Muitas vezes nós pastores, assim, somos seres muito sozinhos, temos medo de abrir o coração. Não, precisamos ter um companheiro de jugo, um amigo mais chegado. Você também, não carregue. Você não é forte o suficiente para vencer as lutas da vida. Reparta. Diga para a pessoa como Ananias disse: vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, você é importante. Às vezes a pessoa passando um sufoco danado financeiramente. Veja que essa igreja nasce com um projeto social de suprir carências. Deus foi abençoando aquele momento. Alguma coisa pode ser feita. Eu dizia na minha igreja que eu não admitiria que nenhum irmão da minha igreja tivesse a conta de luz cortada e a conta de água cortada. Ele tinha que ter a liberdade de procurar alguém da diaconia ou outra pessoa, porque isso não é possível no meio da igreja. Às vezes a pessoa é orgulhosa demais, aí a igreja não tem como ajudar, a não ser que Deus traga uma revelação. Mas então vai lá, meus irmãos, olha, aconteceu isso, eu estou desempregado, vai cortar a luz. Eu estou tentando arrumar emprego agora através dos aplicativos. Como é que ele vai acelerar o computador dos aplicativos lá, se não tem a luz para carregar? Então, queridos, vamos suprir, vamos cuidar dessas questões emocionais que estão perto da gente. E a terceira característica dessa noite, plim plim, amanhã tem mais. Uma igreja aberta para suprir necessidades físicas. Uma igreja aberta para suprir necessidades físicas. Ananias chega, penso eu que ele abraça o Saulo, agora é o Saulo irmão, e diz: olha, o mesmo Jesus que apareceu para você no caminho apareceu para mim e mandou eu vir aqui para eu orar por você, para que você volte a ver. Imagine o Saulo. O Saulo era um cara, para mim, meio tupetudo assim, sabe? Muito cheio de si. Ele era bambambam mesmo entre os fariseus, ninguém era superior a ele, ele mesmo diz. Ele não tem modéstia não, ele fala mesmo. E aí agora o homem está cego. Ele que ia entrar na cidade sabendo o que ia fazer, agora foi levado pela mão. Está numa casa que ele não sabe quem é. Cego 3 dias e 3 noites. Penso eu, revendo a sua teologia, revendo a leitura que ele faria de Isaías 53, onde ele negava que Jesus seria o servo sofredor. Agora ele tem que trazer isso para a sua memória. Então uma crise. E nesse momento Ananias vem, impõe as mãos, e como que umas escamas caem do rosto de Saulo, ele volta a ver.
Uma igreja saudável, ela ora para que as pessoas sejam curadas. Nós continuamos crendo que Deus cura. Nós não somos cessacionistas no sentido que Deus não nos usa mais, não usa mais os dons. Nós cremos, inclusive uma declaração da nossa denominação, nós cremos na contemporaneidade dos dons espirituais. Nós oramos, nós não determinamos o que Deus vai fazer, porque Ele não é nosso empregado. A gente pede, é isso que Ele orientou para a gente fazer, pede. Se Ele vai fazer ou não, a gente não sabe. Saulo curou tantas pessoas, orou, depois já como Paulo, tantas pessoas foram libertas do demônio, pessoas foram curadas. E aí o Paulo, acho que ficou com um problema na vista, para mim, o tal do espinho na carne. E aí ele relata lá, escrevendo aos irmãos de Corinto, que ele orou 3 vezes sobre isso, para Deus curá-lo. Eu imagino ele mesmo colocando a mão dele assim: em nome de Jesus eu te curo. E nada, 3 vezes. Aí a voz de Jesus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Parece que era uma coisa didática de Deus. Saulo, você vai ter que lembrar, você era petulante, você era cheio de si. Eu vou te usar, mas você vai lembrar do caminho de Damasco, por conta do problema da visão. Onde a gente encontra isso? Paulo tinha dificuldade às vezes de escrever algumas cartas, algumas ele ditou, outras ele escreveu com letras grandes, ele mesmo reconhece. Alguns podem ter outra interpretação, tudo bem, eu prefiro essa. Uma igreja aberta para orar. E você pode fazer isso. Se você passa em frente a um hospital aqui de Campinas, você não sabe quem está lá, não há problema. Faz uma oração, telegrama: Senhor, abençoa as pessoas que estão aqui internadas em nome de Jesus. Faça isso. Abençoa os médicos que estão trabalhando. Faça isso. Não há problema, você não sabe. Você vai saber lá na eternidade. Minha sobrinha Cibele, filha da Josefina, ficou com dengue essa semana, ficou internada, a coisa foi grave. E toda quarta-feira à noite eu levo o meu neto de 11 anos, o Luquinha, para jogar bola. Ele segue os passos do avô, de certa maneira, não é? Nessa área. A quadra da primeira igreja lá, central, que lembra de nós, né, Paulinho? Do time da Vila IP. Ih, timaço. Bom, estou levando o Luquinha, passamos em frente à Santa Casa. Falei: sabe, Luquinha, tia Cibele está internada aí, vamos orar por ela e pelos demais. Vamos lá, você repete comigo: ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão no hospital. Amém. Só isso. Deus vai curar? Você não sabe, mas ore. Foi o que Jesus mandou a gente fazer. Agora, nós não vamos brincar com esse negócio de cura, como infelizmente algumas pessoas fazem. A gente sabe que essa igreja trabalha com seriedade. Nós não vamos jogar sal grosso aqui na frente para as pessoas virem pisar, porque sal grosso na minha terra em Presidente Prudente é para temperar picanha e não para expulsar demônio. Ou se o demônio vem temperado ou não, eu não sei, mas não precisa de sal grosso. Você sabe, nós não vamos brincar com isso. Mas quando Deus curar, seja através da cura normal, através de um medicamento, ou de uma situação excepcional, de uma manifestação de Deus, vamos dar o testemunho. Quando Paulo está indo para a viagem de Roma, que o navio afunda ali na ilha de Malta, ele desce, né, e o pessoal vai nadando, e ele de noite, todo mundo com frio, ele vai pegar graveto para fazer fogueira. Aí uma cobra pica na mão dele, os marinheiros lá falam: esse cara é azarado, agora ele morre, porque ele escapou do naufrágio, agora a cobra picou, ficaram esperando ele inchar. Aí disse um pregador que eu ouvi uma vez: Paulo não inchou, mas vai ver se a cobra está viva. Aí ele fica sabendo que o pai do Públio, chefe da ilha, está doente. Sabe do quê? Disenteria. Desregulou o encanamento. Paulo vai lá e ora por ele, e o homem é curado. E a palavra grega é como se fosse uma cura especial. É a mesma palavra com aquela mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus. Mas o Lucas, que fazia o relato da viagem, médico, percebeu que havia uma epidemia de disenteria na ilha por alguma razão, e ele registra: e os demais habitantes da ilha foram curados. E a palavra é terapia, já não é mais a cura sobrenatural.
Não sei se ele fez um chá de folha de goiabeira, uma coisa maisena para travar a galera. Veja, no mesmo texto você tem Deus agindo sobrenaturalmente. E você tem Deus agindo através da medicina. Ciência não é inimiga da fé, de maneira alguma. Deus deu a ordem para que o ser humano domine sobre tudo que há na terra, debaixo da terra. O cientista que se diz ateu, quando ele descobrir um remédio ou descobre um remédio novo para câncer, qualquer enfermidade, mesmo que ele não tema a Deus, ele está obedecendo a Deus, porque Deus estabeleceu essa ordem: domine. Um certo foguete dos Estados Unidos foi lá para a Lua, e eu, lendo a reportagem, percebi que a participação dos brasileiros foi levar semente de jaca lá para cima. Semente de jaca? Que é isso? Nunca entendi. Estava eu pregando em Tatuí uma ocasião e falando sobre essa ilustração. Um irmão levantou a mão: pastor, é o seguinte, eu trabalho na USP em São Paulo, no setor de produção de remédio, e a experiência a gente acompanhou era para ver qual o efeito da semente de jaca fora da lei da gravidade. Ah, é? Porque nós já sabemos que o melhor cicatrizante que nós podemos ter vai ser tirado da semente da jaca. É que nem sempre os laboratórios querem isso. Existe uma máfia, infelizmente, na medicina e na produção de remédios. Aí eu fiquei sabendo, então foi por isso, porque o brasileiro só podia contribuir com a jaca. Não é possível. Tanta coisa para levar lá para cima, mas é semente da jaca. Uma igreja saudável ora. A pessoa está doente na sua família, antes de ir para o médico, ore. Vai operar, ore antes da cirurgia. Deus pode, quando o cara vai operar, não tem mal o que operar. Pode acontecer isso? Pode. Pode não acontecer? Pode. Pode Deus não querer curar? Pode. Foi isso com Paulo. E nós temos que entender, irmãos, que para o cristão a morte nunca vai ser o ponto final da vida. Ao contrário, vai ser o começo de uma nova vida, onde não haverá dor, nem doença, nem nada que nós carregamos da natureza pecaminosa. Então temos que ver, inclusive, na morte como um grande milagre de Deus, para nos levar para a ressurreição, da promessa da ressurreição do corpo, onde não haverá nenhum tipo de problema disso. Eu já disse, eu não tenho pressa para morrer. Não tenho medo de morrer. Não sei que jeito vai ser. Espero que não seja nada assim tão trágico. Mas se tiver que partir assim quietinho, de boa, sem deixar o pessoal sofrer. Já avisei minha família: se eu ficar doente e estiver dando trabalho, põe numa casa de repouso, e se não tiver dinheiro meu para custear, vocês custeiam, porque eu custeei vocês até agora. Então vocês pagam lá, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. De lá eu parto. Entendeu? Não tenho pressa. Gosto da vida. Algumas limitações já chegaram. Talvez você tenha visto que boa parte dos cânticos eu não fiquei em pé, porque eu ia ter que ficar em pé agora. Porque já tenho uma artrose na cabeça do fêmur aqui, no pé direito. Então eu só apoio no pé esquerdo. E ele está sofrendo por causa disso. Ele está falando para mim, inclusive, que é hora de acabar. Irmão, exerça o seu ministério de cura. Deus pode ter algumas pessoas com dons de curar. Isso é uma coisa. Mas a ordem para orar pelas pessoas é para todos nós. É o sacerdócio universal. Ore. Obedeça o que Jesus disse. Senhor, estamos obedecendo ao Senhor, estamos orando. Vou da tua vontade, Senhor, cura. E eu encerro. O pessoal às vezes fala: pastor, eu lembro daquele sermão do senhor, o senhor contava algumas piadas. Eu não conto piada em sermão de jeito nenhum. Eu conto ilustrações. Mas meu pai foi pastor lá em Muzambinho. Em 1958 puseram fogo no nosso templo numa perseguição. Aí venderam aquele terreno, começaram a construir um outro numa esquina, um templo bonito. E não tinha dinheiro, era uma igreja com 60 membros. Meu pai desenvolveu um estilo de oração para Deus fazer os milagres. Ele punha terno completo de madrugada, 2 da manhã, ia para uma salinha, ajoelhava, abria a Bíblia e lia o texto bíblico e orava em cima do texto. Deus abriu o mar vermelho: Senhor, abra aí as comportas para a gente pagar as contas. Deus multiplicou o azeite: Senhor, multiplica aqui as finanças. Ele orando, Deus dava algumas direções para ele, às vezes absurdas, mas ele recebia e depois ia dormir. Ele já estava cansado da construção. Na época não era depressão, era estafa. A pessoa estava estafada. E ele ia no correio todo dia, de manhã. Aí ele foi, como sempre.
A senhora do correio perguntou: reverendo Lutero, o senhor vai estar bem? Eu estou. Ele pegou as cartas, tinha uma dos Estados Unidos. Chegou em casa, quando ele passou em frente ao espelho, que ele entendeu a pergunta da mulher. Porque ele tinha colocado 3 gravatas, uma em cima da outra, cabeça já cansada. Aí, abrindo as cartas, ele pegou a dos Estados Unidos. Uma senhora da cidade de Fall River, Massachusetts, batista, ficou sabendo da situação, movimentou as mulheres da igreja, fez um chá da tarde, levantou uma oferta e dentro do envelope estava um cheque em dólar. Deus move muita coisa para responder às orações. Meu pai foi no banco trocar. Tá bom, essa história ficou famosa. Em 2010 eu passei um tempo nos Estados Unidos e fui convidado para pregar nessa cidade, Fall Rivers. Aí o pastor que estava comigo sabia da história, porque a história ficou famosa. Falou: mas aquela dona Rose já faleceu, mas a filha dela está no hospital, está bem doente, vamos passar lá, vamos. Conversamos com a filha, contamos a história, choramos juntos, louvamos a Deus pela vida da mãe, que nos abençoou, sem nunca nos conhecer, aquela coisa toda, né? E ela chorou também e tal. Fomos embora. No outro dia, a notícia: a irmã morreu, partiu. Eu fiquei pensando, de duas uma: ou Deus segurou a vida dessa irmã até que eu chegasse, compartilhasse com ela a experiência da mãe, o quanto a mãe nos abençoou, para o coração dela ficar alegre e partir com essa alegria, ou não me chame para orar se você estiver no hospital. E olha, não foi a primeira vez não, irmãos, tem várias. É eu orar, o irmão vai para o outro lado. Ô, Jada, você gostou do... Ai, ai. Como é bom ser crente, né, gente? O pessoal pensa que a gente que é crente tem que ser chato, triste. Ah, se fosse assim, eu já tinha largado mão, foi tempo. Como é bom ler a Bíblia, inclusive vendo o senso de humor de Deus. É fabuloso isso. Características de uma igreja saudável, que é a igreja de Damasco. Primeira característica: uma igreja aberta para o convencimento de Deus, tanto individual como coletivamente. Uma igreja aberta para suprir necessidades emocionais. Saulo, irmão, vem cá. E uma igreja aberta para suprir necessidades físicas. Paulo foi curado. Cenas do próximo capítulo, amanhã, de manhã. Se você quiser estar aqui, será um prazer enorme, como também à noite. Então, não perca. Curva a sua cabeça. Senhor, damos-te graças. Tua palavra é tão rica, tão formidável, nos ensina tanto. Damos-te graças pela história desta igreja de Vilipê, por todos quantos por aqui já passaram, aqueles que aqui estão, aqueles que um dia estarão até o Senhor voltar. E damos-te graças porque ela tem sido saudável, ela está viva, e ela pode ser melhor do que tem sido até aqui. Ela pode ser mais saudável. Então que o Espírito do Senhor aplique essa palavra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado.